Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver no dia de hoje uma questão que, na minha visão, ela é bem interessante, tá? Bem interessante, vai dar para a gente trabalhar alguns conceitos e ela é de um nível difícil, eu diria, tá? Acima ali da média de dificuldade que aparece. Então, eu tô aqui para preparar vocês para tudo, tá? Eu não sei qual é o teste que você tem para fazer, de qual empresa ou qual plataforma de recrutamento. Mas o importante é aumentar esse repertório. A gente está caminhando para quase 200 questões, se eu não me engano, né? Resolvidas só aqui no canal no YouTube. Beleza? Mas vamos aqui bem direto ao ponto. Já chega deixando seu like, sua inscrição. Dessa forma você contribui muito para o crescimento do meu trabalho aqui no YouTube. Tá ok? Vamos ler. Tenta fazer sozinho. Eu vou ler aqui e resolver junto com vocês, tá? Em um laboratório de informática, há mais de 30 computadores, os quais estão organizados em X fileiras, todas com X mais 2 computadores em cada uma. Eu vou continuar lendo, porque a gente vai estruturar o raciocínio mais tarde, tá? Todos esses computadores foram, então, transferidos para outro laboratório, onde foram totalmente alocados em X menos 2 fileiras. X menos 2 fileiras, né? Todas com 12 computadores em cada uma. Então, mais uma informação aqui. Com relação ao número total de computadores, é correto afirmar que, se fossem adquiridos 2 novos computadores, e então fossem todos alocados em 10 fileiras, cada fileira teria, e ele dá aqui as opções. Um enunciado um tanto quanto extenso, tá? Eu acredito que esse tipo de problema ele apareça caso você seja da área de exatas, ou seja, estou falando aqui de engenheiros, estatísticos, até vamos colocar aqui economistas, tá? E principalmente para a turma de tecnologia, beleza? Se você é da área de tecnologia ou quer migrar para essa área, testes de raciocínio lógico aparecem aos montes. E esse tipo de questão aqui ela é bem interessante porque é o que vai separar, eu diria, a galera que vai passar para a próxima etapa e a galera que vai ficar pelo caminho. Eu entendo, eu já com a minha experiência, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em pegar as ideias que o enunciado nos fornece e colocar em formato de equações. Então eu trouxe esse problema para a gente praticar isso. É algo que esse conceito você consegue aplicar em diversas outras questões, tá? E eu entendo que muitos de vocês têm dificuldade mesmo em organizar as informações, tá ok? A gente vai fazer isso aqui bem passo a passo. Então, o primeiro passo que eu vou recomendar você fazer, se você já acompanha aqui o meu trabalho já há bastante tempo, você sabe que eu gosto de fazer isso, né? Se a gente quer descobrir, de fato, né, a quantidade total, na verdade a gente não quer descobrir a quantidade total de computadores, mas essa informação vai nos ajudar. E como a gente não tem esse valor, eu vou chamar de Qzão de quantidade de computadores que os laboratórios possuem, que é o mesmo, né? Eu só vou pegar de um e transferir para o outro, beleza? A partir disso, eu vou organizar conforme as informações que o enunciado deu. Então, olha lá, em um laboratório de informática, existem mais de 30 computadores. Então, eu já sei que o Q precisa ser maior que 30. Tá? Vamos guardar essa informação, porque ela, em algum momento ela vai ser útil para a gente, tá bem? Q é maior que 30. Quando eu pego essa quantidade Q e distribuo em X fileiras, cada fileira fica com X mais 2 computadores. Então, eu trouxe essa primeira informação do primeiro parágrafo aqui para formato de equação, ou seja, Q vai ser igual ao Q? Vai ser igual a quantidade de computadores por fileira, que é X mais 2, vezes a quantidade de fileiras, que é X. Tá ok? Então eu sei que X mais 2, que multiplica X, precisa ser igual à quantidade total de computadores, que é o que eu estou chamando aqui de Qzão. Quando eu faço a multiplicação, o famoso chuveirinho ali, né? Eu acho, né? Eu chego à seguinte equação, que Qzão vai ser igual a x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, beleza? Temos uma primeira equação aqui. Agora a gente vai montar a segunda equação com base na outra informação que o problema dá.
ele fala que essa mesma quantidade Q, agora, ela vai ser alocada em x menos 2 fileiras, e quando a gente faz isso, cada fileira fica com quantos computadores? 12 computadores. Então tá lá, x menos 2, que multiplica 12, tem que ser igual aos mesmos Q, ao mesmo Q, né, que é a quantidade total. Legal? Quando eu faço essa multiplicação, eu acho que Q é igual a 12x menos 24. Ora, basta então agora eu pegar aquela primeira equação que estava em função de x e igualar a segunda que também está em função de x. Quando a gente faz isso, e eu coloquei aqui, eu vou explicar bem passo a passo, tá? Para você não se perder. Então, das duas primeiras informações, vou até pegar minha caneta aqui para ficar bem claro, tá? Se eu sei que Q é igual a isso, e eu sei que Q é igual a isso daqui também, o que eu fiz aqui? Eu igualei. Então, ó, eu sei que x ao quadrado mais 2x precisa ser igual a 12x menos 24. Eu vou passar todo mundo para um lado só. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado. Esse 12x que está positivo, eu vou passar para esse lado aqui, vai ficar negativo. Então, 2x menos 12x dá menos 10x. E o menos 24, passando para o outro lado, ele fica mais 24. E a gente chega nessa equação de segundo grau aqui. E você pode estar se perguntando e talvez preocupada. Vitor, mas pelo amor de Deus, não me diz que para eu resolver essa questão, eu precisaria calcular as raízes dessa equação e a partir disso chegar numa conclusão. Sim, sim. Por isso que esse tipo de problema ele não aparece em todo e qualquer processo seletivo. Agora, se você é de exatas, você precisa saber o mínimo, tá? Aqui eu não vou explicar, tá? E aí, enfim, podem ficar chateados comigo, mas eu não vou entrar no mérito de como a gente calcula as raízes da equação. Eu vou te dar uma dica rápida aqui, tá? Não sei se você vai lembrar, mas, enfim, a soma, né, das raízes, lembra que era menos b sobre a? Ou seja, o b aqui é 10, menos 10 na verdade, né? O a, que é o coeficiente aqui do termo ao quadrado é 1. Então, a soma das raízes tem que ser 10 e o produto C sobre A 24. A única configuração que isso é possível, né, é uma das raízes sendo igual a 4 e a outra raiz sendo igual a 6. Como, então, saber qual que é a correta? Agora a gente vai precisar lembrar daquela informação, da primeira informação que o enunciado deu, que é, ele diz que o laboratório possui mais de 30 computadores. Então, se a gente substituir, por exemplo, qualquer uma das equações aqui, né, substituir o x por 4, vamos pegar aqui a segunda que não tem aqui o valor ao quadrado para facilitar, né? Então, se fosse 4, a quantidade total de computadores seria quanto, né? Seria 4 vezes 12, 48, menos 24. 48 menos 24 dá 24. Só que a quantidade total de computadores não pode ser igual a 24. Por quê? Porque precisa ser maior que 30. Ele falou isso lá no início. Baseado nessa análise, eu chego à conclusão que a raiz que vai nos servir é a segunda aqui, é x, a raiz igual a 6, tá ok? E aí, substituindo em qualquer uma das equações, a gente encontra o valor de Q, ou seja, a quantidade total de computadores, sendo igual a 48. O problema acabou aqui? Não era isso que ele queria, né? Vamos ler aqui a pergunta. Com relação ao número total de computadores, que a gente acabou de descobrir que é 48, é correto afirmar que, se fossem adquiridos 2 novos, ou seja, eu tenho 48, se eu adquirir mais 2, eu vou para quanto? 50. Eu vou ter 50 computadores em mãos. E se esses 50 fossem alocados em 10 fileiras, cada fileira teria quanto? 50 dividido por 10, né? Aqui eu não fiz essa conta, mas você pode fazer aí na sua calculadora, dá exatos 5 computadores por fileira. Questão interessante, né? Vitor, quanto tempo você acha que eu vou ter ali na hora do teste se um tipo de problema desse aparecer para mim para eu resolver? Vou colocar aqui de forma bem razoável, 3 minutos, tá? Novamente, é importante reforçar que essa é uma questão que é a grande minoria que vai acertar. Só que é importante lembrar também que é essa grande minoria que é aprovada nessa etapa, né? A gente está falando de uma taxa de reprovação de 80% da massa dos candidatos, no mínimo, tá? Então,
mesmo que você não acerte essa especificamente, você vai precisar acertar alguma difícil. Eu não vou nem falar das questões de nível fácil e nível médio, tá? Se você precisa de ajuda, quer alguém para pegar na sua mão, apresentar para você quais são os tipos de questões que vão aparecer no seu teste, o que você precisa focar de energia, o quanto você precisa estudar, quantidade de exercícios e tudo mais, eu tô aqui para isso. Você pode me mandar uma mensagem, o link está aqui na descrição desse vídeo, tem alguns links, né? Você encontra também páginas de alguns treinamentos que eu dou, que eu ofereço. Você pode entender como é que funciona a minha mentoria particular, enfim, você decide, tá ok? Gostou da explicação aqui? Gostou dessa questão? Deixe seu like, deixe aqui seu comentário dizendo se você conseguiria fazer. Você já está começando a ficar preocupado com o teste que você tem para fazer, tá? Talvez a sua variação seja, enfim, contemple problemas mais simples que esse, mas eu preciso preparar vocês para tudo, tá ok? Dito isso, vejo você então no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço.